1 Reis, capítulo 15. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abião tornou-se rei sobre Judá. Ele reinou por 3 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Maacá, neta de Absalão. Abião cometeu os mesmos pecados que o seu pai cometeu antes dele, e seu coração não era pleno para com Jeová, seu Deus, assim como era o coração de Davi, seu antepassado. Mas, por causa de Davi, Jeová, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, suscitando seu filho como sucessor e assegurando a permanência de Jerusalém. Pois Davi fez o que era certo aos olhos de Jeová, e durante todos os dias de sua vida não se desviou de nada que ele lhe ordenou, a não ser no caso de Urias o Hitita. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante todos os dias da sua vida. Quanto aos outros acontecimentos da história de Abião, tudo o que ele fez não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abião e Jeroboão. Então, Abião descansou com os seus antepassados, e o enterraram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar em Judá. Ele reinou por 41 anos em Jerusalém. O nome de sua avó era Maacá, neta de Absalão. Asa fez o que era certo aos olhos de Jeová, assim como Davi, seu antepassado. Ele expulsou do país os prostitutos de templo e removeu todos os ídolos repugnantes que seus antepassados haviam feito. Asa até mesmo removeu a sua avó Maacá da posição de rainha-mãe, porque ela tinha feito um ídolo obsceno para a adoração do poste sagrado. Ele derrubou o ídolo obsceno dela e o queimou no Vale do Cedron. Mas os altos sagrados não foram removidos. No entanto, o coração de Asa foi pleno para com Jeová durante toda a sua vida. E ele levou para dentro da casa de Jeová as coisas que ele e o seu pai haviam tornado sagradas: prata, ouro e diversos utensílios. Sempre houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel. Baasa, rei de Israel, veio contra Judá e começou a fortificar Ramá, para não deixar ninguém sair e nem entrar no território de Asa, rei de Judá. Em vista disso, Asa pegou toda a prata e o ouro que tinham sobrado no tesouro da casa de Jeová e no tesouro da casa do rei e os entregou aos seus servos. Então o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tambrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que morava em Damasco, com a seguinte mensagem: há um acordo entre mim e você, entre o meu pai e o seu pai. Estou lhe enviando prata e ouro como presente. Desfaça o acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad escutou o rei Asa e enviou os chefes dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e eles atacaram Ijon, Dan, Abel-Bet, Maacá, todo o Quinerete e toda a terra de Naftali. Assim que Baasa soube disso, parou de fortificar Ramá e permaneceu em Tirza. Então o rei de Asa convocou todo o Judá. Ninguém foi isentado. E eles levaram embora as pedras e as madeiras de Ramá, com as quais Baasa estava construindo, e com elas o rei Asa fortificou Geba em Benjamim e Mispá. Quanto a todos os outros acontecimentos de Asa, todos os seus atos poderosos, tudo o que ele fez e as cidades que construiu, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Mas na velhice, ele sofreu uma doença nos pés. Então Asa descansou com seus antepassados e foi enterrado com eles na cidade de Davi, seu antepassado. E Jeosafá, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei sobre Israel no 2º ano de Asa, rei de Judá, e ele reinou sobre Asa por 2 anos. Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, e andava no caminho do seu pai e no pecado dele, que ele tinha levado Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, conspirou contra Nadab
e Baasa o matou em Gibeton, que pertencia aos filisteus, enquanto Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. Baasa o matou no 3º ano de Asa, rei de Judá, e tornou-se rei no seu lugar. E assim que ele se tornou rei, matou todos os da casa de Jeroboão. Não deixou ninguém da casa de Jeroboão escapar. Eliminou a todos, segundo a palavra que Jeová tinha falado por meio do seu servo Aías, o silonita. Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e levado Israel a cometer, e porque tinha ofendido muito a Jeová, o Deus de Israel. Quanto aos outros acontecimentos da história de Nadab, tudo o que ele fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel? E sempre houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel. No 3º ano de Asa, o rei de Judá, Baasa, filho de Aías, tornou-se rei em Tirza sobre todo Israel e reinou por 24 anos. Mas ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová e andava no caminho de Jeroboão e no pecado dele, que ele tinha levado o Israel a cometer.